Deixa eu dizer para você, o tema da mensagem de hoje é pais que deixam uma marca eterna. Pais que deixam uma marca eterna. Na vida de quem? Dos seus? É claro que hoje especificamente vou pregar para os pais, mas mulherada, fique atento que a palavra serve para você também, em nome de Jesus. Amém? Não escute essa palavra, mulheres que estão aqui, com um retrovisor ou com um espelho apontando apenas para o seu esposo ou para o seu marido, mas escute também essa palavra entrando no teu coração, porque são princípios bíblicos que nós vamos falar nessa noite, que funcionam para o marido, funcionam para a mulher, mas hoje em especial vai para o homem, amém? Vai para o pai. E sabe, hoje quando nós falamos de deixar uma marca, eu estou falando de deixar uma marca positiva, e não uma negativa. Mas é possível que, se nós não nos atentarmos, que nós marquemos a vida dos nossos filhos de uma maneira equivocada. Fala comigo, equivocado. O que é ser equivocado? É de uma maneira que não deve ocorrer, de uma maneira errada. Eu não quero, eu tenho certeza que em sã consciência, nenhum pai, nenhuma mãe responderia que gostaria de marcar o seu filho de uma maneira errada, equivocada, de uma maneira errante. Mas todos nós, em sã consciência, temos o desejo de marcar, de deixar um legado, uma impressão no coração dos nossos filhos, como uma marca eterna que os conduza em bons caminhos. Amém, querido? E eu queria ler um versículo com você que está lá em Provérbios, capítulo de número 20, versículo de número 7. Provérbios 27, quem chegou lá diga amém. Está escrito lá o seguinte: o justo anda na sua integridade, bem-aventurados serão os filhos depois dele. Na Nova Versão Transformadora diz o seguinte: o justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Ô meu irmão, se prepara que hoje vai chegar um aconchego, um achegamento em você aí. Na Nova Versão NVI, o justo leva uma vida íntegra, como são felizes os filhos que ele deixa. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você, pai, que está aqui nessa noite. Nós temos a responsabilidade de andar de uma maneira íntegra. Nós temos um compromisso com Deus. Sabe, querido, antes de falar isso, eu vou dizer algo. Antes de você aceitar a Cristo, talvez até era justificável você ficar me argumentando algumas coisas, trazendo talvez a história do seu passado, ou talvez até trazendo de como você foi criado, do que você aprendeu, de coisas que você passou na sua vida. Meu irmão, e eu respeito muito, e eu quero trazer que eu tenho um respeito pela história de cada um de vocês, como pela minha história, mas deixa eu dizer algo para você, independente do que aconteceu no teu passado, depois que você aceitou a Cristo como seu Salvador, o crivo mudou, a paternidade de Deus entrou na parada, e as coisas agora, meu irmão, não é mais pelas experiências que nós tivemos, mas agora pela experiência que nós temos com o Pai eterno, que é Deus. E de fato, talvez, antes de aceitar a Cristo, você poderia até não andar de forma íntegra e ter justificativas para fazer isso. Mas agora que eu e você aceitamos a Cristo como Salvador, o nosso crivo mudou, o nosso critério mudou, e mesmo que eu e você tenhamos histórias do nosso passado, que marcaram as nossas vidas, eu digo, eu não tenho esse passado. Então talvez você possa olhar para mim e falar assim, mas você é um privilegiado. Não, querido, eu também, graças a Deus, meu pai aceitou a Cristo, e eu nasci num berço evangélico, um berço onde Cristo já reinava. Agora, o que eu posso te dizer, se você está aqui e tem uma história no seu passado, que coisas aconteceram, talvez o cenário não foi favorável para que você tenha se formado um bom pai, talvez psicologicamente, emocionalmente, você se abalou quando era lá, mas deixa eu dizer algo para você, você é salvo, nasceu de novo, o seu passado ficou para trás, você é nova criatura, eis que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo nas nossas vidas, e agora, querido, mesmo que o seu passado grite algumas coisas, você pode fazer diferente de hoje.
Hoje você pode dar a experiência do seu filho estar num lar cristão, conviver com um pai íntegro, justo, de caráter, de honra, e formar uma casa alicerçada na rocha. Aleluia, diga: eu tenho uma casa alicerçada na rocha. Meu irmão, independente da sua história. Oh, glória, você pode dar um glória a Deus por isso? Independente das circunstâncias, do lar, da situação financeira, de como veio, de como não veio, independente de qualquer coisa, Deus fez nova a tua história a partir de quando você aceitou a Cristo. Você é nova criatura, você é filho de Deus e você se tornou um super pai. Eu vou falar de novo, você tem que celebrar mais. Você se tornou, depois que aceitou a Cristo, um super pai, querido. O amor de Deus foi derramado na sua vida, o Espírito Santo de Deus encheu seu coração. Ei, agora você não vive mais você, mas Cristo vive em você. E você que está me ouvindo aqui, que ainda não é pai, ou até mesmo que não se casou, independente de qualquer coisa, você nasceu de novo também, a sua história foi marcada. Você será um bom pai, você constituirá uma boa família, você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Deus é contigo, meu irmão. A história minha e a sua história não é definida pelaquilo que nós éramos lá atrás. Daquela da sentença do pecado, eu não vivo mais a vida de pecador. Você pode dizer isso também para mim ficar, e você ficar convicto, eu não sou mais pecador, eu sou filho. E sabe, querido, isso muda tudo, porque daí a consciência que eu tenho não é porque eu acho ou deixo de achar, não é porque eu sou capaz ou não sou capaz. Ricardo, a pior coisa do mundo é ficar nos julgando pela capacidade que nós temos. Porque às vezes em áreas nós seremos capazes, em outras áreas talvez nós não seremos, mas não importa, Ele nos promete nos guiar em todas as áreas da nossa vida. Não importa, porque a unção vai nos ensinar, a palavra vai nos cobrir, e nós podemos andar de uma maneira íntegra. O Espírito Santo mora dentro de você, papai. O Espírito Santo mora dentro de você. Sabe qual que é o nosso diferencial e agora o nosso entendimento? Nós precisamos parar, muitas vezes no meio do conflito, do nosso coração, aquietar a nossa alma e agora como nós aprendemos, ir na presença. Nós já estamos na presença, mas quando eu falo de ir na presença, é se colocar de prontidão nela. É ter uma iniciativa, uma atitude, porque a presença de Deus já está em você, diga, já está em mim. Mas quando eu falo ir na presença, está no fato de tomar a decisão, de inclinar o coração. O que nós precisamos aprender é fechar os nossos olhos, nos rendermos a Ele e dizer, Pai, eu não sei o que fazer, mas o Teu Espírito Santo, que prescuta o meu coração e prescuta o coração de Deus, Ele me ensinará todas as coisas, e eu posso, e eu vou reinar em vida com a minha família, porque eu vou ouvir a sua voz, eu serei guiado pelo Espírito Santo. Sabe o que a palavra diz sobre isso, querido? Que todo aquele que é filho de Deus, é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Meu irmão, olha que garantia que nós temos. Talvez você possa olhar e falar, eu não posso, pare de dizer isso. Diga, eu não consigo, para de dizer isso, pai. Diga, é difícil. Não saia mais da sua boca que é difícil, que você não consegue, que você não é capaz, que não vai dar certo, porque hoje não é mais você quem vive, é Cristo que vive em você. Ele vai te capacitar por passar por todos os problemas que você possa enfrentar. Ei, meu irmão, a palavra fala, muitas são as aflições do justo, mas Deus, o nosso Pai, Deus, o nosso Abba, Deus, o nosso Paizinho, Ele vai nos livrar de todas elas. Mas pastor, está difícil, pastor, surgiu um levante, eu não sei como fazer. Ei, talvez surge coisas na nossa vida, quem já passou por um problemão? Ou talvez você está passando por um problemão.
E sabe, meu irmão, mesmo no meio do problema, é capaz de eu e você andarmos de uma maneira íntegra, porque felizes serão os nossos filhos fazendo assim. E sabe o que é mandar de uma maneira íntegra? É parar, se avaliar e entregar para Deus, dizendo: Deus, mesmo que eu não sei fazer, quero aprender com o Teu Espírito Santo. Eu não vou me entregar, eu não vou retroceder, eu não vou voltar às velhas práticas, eu não vou cansar, eu não vou chutar o bico. Meu irmão, pai, acorde. Ei, papai, acorde. Você não tem mais nenhuma possibilidade de dar um bico para cima na bola e falar: ei, não quero saber mais de nada, e bum, para cima. Não, você não dá para bicar mais. Não dá, não existe mais isso, Jonatinha. E nem pegar a bola, falar que você é dona e ir embora. Quem já fez isso? Ah, se vocês não vão brincar do meu jeito, se não vai acontecer do meu jeito, me dá minha bola, eu vou embora e problema de vocês. Eu não posso virar para minha família, para minha esposa, para o meu filho dizer isso. Um amém. Ei, querido, ei, papai, existe uma maneira íntegra, existe uma maneira agora, porque você nasceu de novo, que você pode andar. E sabe, legado de um pai é um conjunto de valores, princípios, exemplos e memórias que ele transmite aos seus filhos. E as próximas gerações moldadas não vão apenas ver eles falando, eles vão estar inseridos neles, vão estar inseridos nos valores. Sabe, querido, olha o que me alegra o coração. É tão poderoso isso, é tão poderoso um legado. Hoje, o Theo de 3 anos vestiu um terninho, você vai ver ele aqui em cima. Ele vestiu um terninho hoje. Eu não tenho costume, porque a escola minha de pastoral, eu ponho o terno, eu me sou, gente, eu sou agitado, eu acho que vocês conhecem. Sou um pouquinho agitado, o terno me incomoda um pouco, eu não tenho essa. Se o pastor falasse, era assim, eu faria, mas graças a Deus nós não estamos no tempo da lei, estamos no tempo da graça, só pode ficar sem terninho, então é uma benção. Mas se precisar eu ponho. Mas Tetel colocou o terninho, sabe o que ele disse? Igual o do vovô. Papai, hoje eu vou igual ao vovô? Pode parecer uma coisa pequena, mas ele já está aprendendo. Ei, meu irmão, ele me pergunta durante a semana onde eu vou. Eu digo que vou à igreja. Ele diz, eu tenho que ir também? Ei, quando nós falamos sobre orar, entenda, um legado é isso. Um legado é isso. Um legado é imprimir com integridade, com valores, de uma maneira natural, porque, meu irmão, você fala, mas as suas atitudes gritam. Ei, papai, há uma recompensa de manter a sua integridade. Há uma recompensa em manter a sua postura como homem de Deus. Eu estou falando com você, homem, nessa noite, com muito carinho. Ei, há uma recompensa, aleluia, há uma recompensa. Há uma recompensa eterna, imutável, que ninguém pode roubar, querido. Os seus filhos olham para você quando você está com problema. Os seus filhos olham para você quando você está feliz. Ele olha quando você está triste. Ele sabe como você reage. Ei, meu irmão, você está reproduzindo um ser igual a você. Será que é bom? Será que olhar para o Gabriel, e essa pergunta que eu me faço, e você se faz para você, dizer que ele é um Danielzinho, será que isso é bom ou isso é ruim? Ei, vamos acordar, vamos perceber que eu e você não é mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ei, há um potencial em mim e em você de imprimir coisas, de deixar uma marca eterna na vida dos nossos filhos, porque, meu irmão, você é mais do que um provedor. O pai é mais do que pagador de conta. Fala, ser pai é muito mais do que pagar conta.
Da mesma maneira, se eu fosse trazer a representação da mãe, ser pai e mãe é muito mais do que as responsabilidades naturais que nós temos. Ser pai é ser um guia, é proteger, é instruir, é guardar a vida dos nossos filhos. O papel do pai é do sacerdote, ele que imprime o ritmo espiritual da sua casa. Eu vou repetir de novo, porque aí o assunto começa a ficar sério. E às vezes, ei pai, eu vou falar com muito amor, não estou falando de uma maneira para trazer julgo. Não deixe para sua esposa imprimir o ritmo espiritual na sua casa. Se você está aqui, você está sendo instruído pela palavra. Todos aqui, nós nos tornamos irrepreensíveis, porque nós estamos ouvindo. Ei, acorde, faça algo. Ei, transmita dentro da sua casa, seja intencional. E se você errar, sabia que a palavra nos promete? Fala comigo, graças a Deus. Porque talvez seus olhinhos estão olhando para mim e fica uma cara que talvez de código. Ele nos promete que se a gente errar, nós temos um advogado. Ei, meu irmão, se a gente errou, se a gente pecou, se a gente está em falta com algo, hoje é dia de pedir perdão, começar a conta nova, é dia dos pais, olha que dia maravilhoso de zerar a conta e começar de novo, imprimindo coisas, sendo intencional. Ele diz que se a gente errar, nós temos um advogado que está intercedendo por mim e por você, para nos perdoar. Sabe, querido, muitas vezes o papel de ser homem é pedir perdão. Muitas vezes o papel de ser homem, ser muito macho. Deixa eu dizer para você, ser crente, você tem que ser muito macho. Ei, para nós termos uma vida cristã hoje, nós precisamos ter uma vida de integridade. Tem que ser muito homem. Para não ceder às coisas desse mundo, tem que ser homem, tem que ter honra, tem que ser íntegro. Ei, meu irmão, fazer qualquer coisa todo mundo faz. Andar de qualquer jeito, todo mundo pode andar. Mas eu decidi, você decidiu em nome de Jesus, porque se você está nesse lugar, você está recebendo dessa influência. Qual influência? A influência de Cristo Jesus. Ei, esse ambiente vai trazer associações para você, e vai trazer uma influência sobre você, que você vai entender cada vez mais e andar à altura da palavra. O seu crivo não vai ser o vizinho, o seu crivo não vão ser pessoas que andam de qualquer maneira, ou andam sem a palavra, o seu crivo vai ser Jesus Cristo. Irmão, é isso que precisa alegrar o nosso coração. O pai é a fonte da identidade, da direção dos seus filhos. Você é o primeiro modelo que ele tem. Gente, quando nós falamos sobre isso, é tão sério. Eu e você precisamos estar conscientes. Agora, deixa eu dizer algo. A palavra fala, o justo anda na sua integridade. Você já é justo, querido. Você precisa agora andar. Agora deixa eu dizer algo, que é poderoso demais. Filho pode até às vezes ignorar um conselho, mas ele não ignora um exemplo. Sabe, vamos agarrar nisso. Sabe, a mensagem que eu quero trazer nessa noite para cada um de nós é: já não vivo mais eu. Senão Deus vive em mim, a presença dele está em mim. Que nós possamos então agora andar conforme a palavra, guardar a vida das nossas famílias, guardar a vida dos nossos filhos e imprimir aquilo que tem que ser impresso na vida deles de uma maneira correta, de uma maneira honrosa. Sabe o que é ter honra, querido? Honra é trazer algo de peso, de valor representativo na vida dos nossos filhos, de uma maneira que eles, quando eles parem e pensem, eles falam: ei, eu não posso fazer diferente disso. Esse é o nosso papel. E sabe que alegria, que privilégio nós temos por causa disso. Nós podemos construir a nossa família debaixo da graça de Deus, sendo respeitados, porque cada um aqui, olha, esposa, olha para o seu marido, olha para o presente que Deus te deu.
Olha que homem. Olha para o seu marido e fala, que homem. Fala para o pai que está do seu lado, o pai dos seus filhos aí. Olha para ele, se você não estiver longe da sua esposa. E se você estiver do lado da sua esposa e não tem filho ainda, ou namorado ou não, ou quem está aí do lado da mim, fala, você vai ser um grande homem. Mas olha para o homem, para o pai dos seus filhos e fala, que homem que eu tenho. Ei, fala com a boca cheia, aqui, você dá uma bitoca cheirosa aí, um beijinho aí, não precisa dar aquela colada também. Fala, que homem, eu vou dar um beijinho na Miriam aqui. Fala, amor, fala para mim, fala. Que homem. Uau! Quem deu um beijinho na esposa aí? Está do lado, dá uma bitoquinha, pode dar, não tem problema nenhum, não. Ei, sabia que, deixa eu dizer algo para você. Ei, Deus te deu esse homem, esse varão. Ei, mulher, acorde. O pai dos seus filhos está do teu lado. O super pai, o super homem, é o homem que Deus te deu. E sabe o que acontece, Rodrigo? Deus respeita. Ele respeita o nosso livre-arbítrio, Ele respeita o nosso temperamento, Ele respeita a nossa personalidade. Cada família aqui é uma família, é um jeito, é uma receita particular, independente, individual. Mas os princípios e os valores são os mesmos. Ei, pai, é possível ter uma unção na sua vida, ei, com os valores e os princípios aplicados, ei, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Só que você precisa sair, ei, papai, olhe para mim hoje, receba isso com muito amor, galeria, aonde você estiver ouvindo nessa noite, receba com muito amor o que eu vou falar agora, saia da sua zona de conforto, saia da inércia, pegue o prumo, ei, desce a ladeira e vai. Eu e você precisamos, porque sabe, querido, o que alimenta uma família, o que traz uma coisa que traz alegria numa família, é ritmo. É ritmo. Já dizia o Silvio Santos, ritmo de festa que balança o coração. Hein? Ritmo, querido. Ei, sai da inércia, acorda, vamos, vai. Ei, papai, vamos. Se precisar, faz, estou dando um conselho, não estou brincando não. Se você está muito paradeira, cansado o tempo todo, procura um médico, vê se as vitaminas estão em ordem, vê se o testosterona está tudo em ordem. Se precisar, faz uma reposição aí, dá uma agitada. Dá um glória a Deus aí, mulherada. Mas que fraqueza isso aí. Se a mulherada está devagar, procure um médico também. Ei, está muito cansado. Ei, cuide da sua saúde. Ei, se você não está bem, agita-se, porque precisa de ritmo. Às vezes o que está faltando para nós é um entendimento de entender que Deus ministrou a vida dele em nós, a vida espiritual nossa já está resolvida, nós precisamos nos agitar, crer nisso e colocar em movimento. Porque o movimento, querido, traz coisas novas. O movimento traz projeção. O movimento traz alívio. Querido, para encerrar e indo para o final. Do jeito que você imprimir esse ritmo, você vai ter frutos disso. Do jeito que você andar integramente, você vai ter frutos disso. E sabe o que vai acontecer quando o seu filho olhar para você? Ele vai trazer admiração para ele. Eu quero acrescentar algo. Ele vai olhar para você e vai ser mais fácil ele se relacionar com Deus, porque ele também tem um bom pai aqui. Porque a representação de Deus como nosso pai, isso não vai mudar. Só que eu também preciso dizer, se você está aqui e não teve um bom pai, se sua história foi uma história que talvez para contar, ela é até difícil, ou desajustes, deixa eu dizer algo para você, Deus mudou a tua história, e Ele está aqui também para te apresentar como pai, um pai amável, um pai que te guarda. E sabe, querido, uma coisa maravilhosa,
Nós não seremos perfeitos. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Isso é uma revelação, né? Tem uns que estavam aqui falando, puxa vida, eu sou perfeito. Ei, se perguntar para ele assim, escreva 5 qualidades, o cara vai escrever 10. Escreva defeitos, 10 minutos para pensar, não tem defeito. Sabe, querido, nós não seremos perfeitos, mas a cada dia, buscando o Senhor e a sua palavra, inclinando o nosso coração para Ele, nós seremos atraídos para um novo nível. E aquilo que nos faltar, o nosso Deus Pai, oh aleluia, Ele supre todas as nossas expectativas. E sabe, papai, se você tiver uma vida de relacionamento com Deus, você vai ensinar o seu filho a ter também. E se você fizer talvez alguma coisa e tiver falta, sabe que ele vai aprender que ele pode buscar em Deus e ser suprido nele. Esse é o nosso papel como pai. E nessa noite, partindo para a gente encerrar esse período de palavra, nós vamos ter uma apresentação das crianças. Mas deixa eu dizer algo. Ser pai é um privilégio. Deus te deu uma missão. E essa missão é um privilégio do Senhor. Saia do automático. Saia da inércia. Tire os olhos das coisas que não põem, que você não deva colocar. Coloque os seus olhos em Jesus, na palavra, e a sua vida, e a sua família, e os frutos que virão sobre você, serão frutos de paz e de bem, para dar o fim que você deseja. Sabe, querido, se você olhar para a palavra, ela vai ser a resposta de todas as coisas. Nós podemos aqui conversar, fazer coisas, sermos instruídos pela palavra, é a melhor posição que nós podemos ter. Cumpri-la vai trazer os frutos na nossa vida. Sabe, eu encerro dizendo, se você está aqui, se você está nesse lugar, é porque você, talvez o nível de entendimento ou não, eu não vou entrar nesse mérito, mas você sabe que há uma influência aqui, boa para você. Porque deixa eu fazer uma pergunta. Quando você vai num lugar que é ruim, ou que você acredita que é ruim, você vai? Vai fazer mal para você, você vai? Ah, eu vou ali. Vai fazer tão mal. Estou muito feliz de ir ali. Oh, glória! É assim que a gente faz? Hã? Não? Não. Não é assim? Claro que não. Se você está aqui, porque você sabe que faz bem. Agora, o que nós precisamos fazer é despertarmos. Porque decidir viver essa vida de integridade, aonde bem-aventurado serão os nossos filhos. Como são felizes os nossos filhos em ter um pai que anda em integridade. O resultado disso, todos querem colher. Quem quer colher esse resultado? Quem quer colher esse resultado como pai? Levanta com força aí. Cadê os homens aí? Cadê os homens aí? Não, tá aí tão... Tá difícil. Vamos lá. Cadê os homens aí? Você quer colher esse resultado? Quem quer colher esse resultado? Então, haja na direção para colher esse resultado. Esse é o grande segredo. Amém?